boa noite a todos. Meu nome é Marco Aurélio, quem não me conhece ainda, quem nunca me viu aqui. Sou lá de Pouso Redondo, trabalho lá na Casa de Amor e Caridade Chico Xavier. Tem gente que é a primeira vez na casa hoje, não? Tem gente pela primeira vez? Que legal, sejam bem-vindos. Procuro levar minhas palestras assim de uma maneira que todos possam entender. Se eu soubesse que todo mundo já tivesse bastante conhecimento espírita, que a gente poderia falar de umas coisas, falar na física quântica, umas coisas assim. Mas daí, como tem bastante gente que vem pelas primeiras vezes, a gente procura levar assim uma maneira bem simples de falar da doutrina espírita. Essa doutrina que ela vem nos ensinar, ela vem nos consolar, ela vem nos esclarecer, ela desperta a nossa consciência para a vida espiritual, ela desperta a nossa consciência para nós nos autoconhecermos, em primeiro lugar. E desde lá dos primórdios da humanidade, de que se tem notícia, o homem, ele já tinha uma certeza na vida, que um dia a gente vai embora. Isso lá desde o começo da humanidade. Desde os primeiros ensinamentos trazidos pelos profetas, desde Moisés, trazendo os 10 mandamentos, depois criando leis para poder dominar a raça humana, criando às vezes um Deus ruim, criando um Deus malvado, que nos condena pelos nossos erros ao fogo eterno do inferno. Então, lá naquela época, já se sabia que um dia a gente vai embora, porém, que a vida continua. Porque a partir do momento que você cria penas futuras pelos erros cometidos, estamos afirmando que a vida continua. Isso lá já na época de Moisés. Passou-se um tempo, passou-se alguns milhares de anos, e veio Jesus. E Jesus mudou um pouquinho a conversa. Ele tirou aquele Deus mau, ele pegou todos aqueles 10 mandamentos, porque o povo não estava conseguindo compreender aqueles 10 mandamentos, estava complicado, gente, eram 10 mandamentos, mas era difícil. E o povo não conseguia compreender muito. Jesus veio e disse assim: agora eu vou simplificar para vocês. Vou pegar tudo aquilo lá, e se você simplesmente amar o próximo como a si mesmo, e Deus sobre todas as coisas, você já vai estar fazendo tudo aquilo que está nos 10 mandamentos. Jesus exemplificou para a gente. E ele continuou dizendo que Deus é bom. Ele tirou aquele Deus mau e disse: Deus é bom. Deus, ele não é. Existem leis divinas, existem várias moradas na casa do Pai. Jesus vem e nos ensina a reencarnação. Mas como? Não tem reencarnação na Bíblia, não tem. E bem escancarado. Só não vê quem não quer. Jesus disse lá: é preciso nascer de novo. Ele disse. Além de muitas outras coisas, quando os profetas, quando os discípulos o questionaram, sobre a vinda, agora me fugiu o nome, acontece de luz branco na gente. Elias, obrigado, Senhor. Da vida de Elias.
e Jesus disse: Elias já veio, e fizeram com ele coisas terríveis. E daí os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Então Jesus falou de reencarnação. E se passou mais um tempo, e o homem ainda com muita dificuldade de compreender tudo aquilo. E Jesus tinha prometido lá, né, que viria, que enviaria, né, o Consolador prometido, que explicaria todas as coisas, que às vezes naquela época, talvez, por um nível de conhecimento do povo, ele não poderia explicar de forma tão explícita, porque eles não entenderiam, mas que viria um Consolador prometido e que ensinaria todas as coisas. Passou-se mais quase 2000 anos, e veio a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, com auxílio de espíritos superiores, que pegaram tudo aquilo que Jesus tinha explicado e simplificou. E explicou o que Jesus disse, explicou o que a Bíblia diz, explicou as leis divinas, e nos ensinou que um dia a gente vai embora, e continuou nos ensinando isso, mas que a vida segue. E todas as religiões do mundo acreditam que a vida continua. Os únicos que não acreditam que a vida continua são aqueles ligados ao materialismo. Mas católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová, qualquer religião acredita que a vida continua. Prometem o paraíso, prometem o céu, prometem o inferno, que o espírita tem uma visão diferente, mas todos eles compreendem que a vida continua. Isso é indiscutível. Porque esse é um ensinamento que já vem inato dentro de nós. Nós sabemos que a vida continua. E nós sabemos que um dia nós vamos embora. Porém, como Deus é bom, como Deus é justo, Ele nos permite então voltarmos para ajustar alguns débitos que deixamos para trás. E se encontramos nós aqui de novo, mais uma vez encarnados, sabendo que um dia a gente vai embora, que um dia esse nosso corpo físico vai padecer, sabendo que somos, enquanto seres carnais, sujeitos à morte do nosso corpo. Porém, nosso espírito segue vivo. Então, muitos de nós temos medo da morte. Morremos, né, de medo da morte. Mas por que temos medo da morte? Eu levo comigo uma teoria. Né? Muitos falam que medo do desconhecido, que não sabe o que é do outro lado. Mas se a gente já esteve lá tantas vezes, né? A gente já morreu tantas vezes. Já morremos centenas de vezes, talvez milhares de vezes. Por que nós temos medo ainda? Eu me arrisco a dizer que é justamente porque nós sabemos que a vida continua. E nós sabemos que nós cometemos débitos em outras vidas. E como nós temos esse conhecimento, e muitos de nós sofreram, talvez nas últimas desencarnações, porque a gente não soube viver da maneira que nós deveríamos, nós temos medo de sofrer de novo. Isso está inato dentro da gente. Porque talvez alguns de nós aqui viveu por algum tempo, depois dos últimos desencarnes, em umbrais, em situações umbralinas, causadas pelos nossos próprios defeitos,
pelas nossas próprias inquietudes, pelos nossos próprios erros, que ficamos por um período sofrendo, ficamos por um período vagando. Aquela perturbação que é normal após o desencarne de todo mundo, conforme nos explica a doutrina espírita. Uns passam por um desencarne tranquilo, logo após o desencarne já se dão conta que partiram, já são socorridos, já são recebidos, já são amparados. Outros, porém, pelo apego excessivo que tem a matéria, pelo apego excessivo que tem as coisas do mundo, pela importância que dão a coisas que talvez não tenham tanta importância, por se julgarem donos daquilo que conquistaram enquanto aqui encarnados, ficam por um período sofrendo nos umbrais, sofrendo as perturbações espirituais, perseguindo os inimigos, obsediando aqueles inimigos do passado. E todos nós aqui, e eu me arrisco a dizer, sem exceções, desde a mais jovem criança até quem já está numa certa idade, com certeza tem inimigos que talvez já nos perseguem há muitos e muitos anos. Então esse período de perturbação pós-morte, ele pode durar alguns segundos, às vezes algumas horas, às vezes alguns dias, alguns meses, alguns anos, alguns séculos. Existem alguns que já estão há um bom tempo, assim, alguns milênios também, sofrendo, por não despertarem, por não conhecerem que o mais importante que nós podemos fazer é seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É o perdão, é o amor ao próximo, é a caridade, é fazer aquilo que Jesus ensinou a fazer. Porque de nada adianta, na minha vida, eu ir todo domingo à igreja, ou toda semana, né? Conheço gente que vai 2, 3 vezes por semana, e eu sair de lá, ficar lá o tempo inteiro louvando a Deus, louvando a Jesus, e canta e mão pro alto, e Senhor, e quando sai na rua, vira as costas para o irmão, quando sai na rua, julga todo mundo, quando sai na rua, critica todo mundo. Foi isso que Jesus ensinou para nós, não foi? Jesus, enquanto aqui esteve, Ele nos ensinou, primeiro, a amar o próximo, sobre qualquer circunstância. E o próximo não é só a esposa, o próximo não é só o filho, o próximo não é só pai e mãe, irmão, sogra, apesar que tem gente que não gosta muito da sogra, né? Mas o próximo não são só essas pessoas. O próximo é aquele irmão que está passando na rua. O próximo é o teu vizinho que faz coisas erradas. O próximo é aquela pessoa lá do teu bairro que talvez não tenha uma vida muito legal. E nós apontamos, nós julgamos. Eu digo nós porque às vezes eu me pego fazendo isso também, e minha esposa está aqui, ela não deixa eu mentir sozinho. Tá? A gente às vezes faz, a gente julga, a gente aponta o dedo, a gente critica. E não é porque somos espíritas, estamos aqui na casa espírita, pregando amor, pregando a caridade, que a gente não faz, né? Às vezes a gente faz. Porém, o despertar da nossa consciência, de saber que isso é prejudicial para nós mesmos, faz com que a gente automaticamente já ligue aquela sinalinha dentro da gente, o sinalzinho vermelho. Opa, pera um pouquinho, não posso, não devo fazer esse tipo de coisa.
Não é isso que Jesus ensinou. Ou alguém lembra aqui alguma passagem bíblica de Jesus julgando? De Jesus apontando os dedos para alguém? De Jesus falando, criticando, falando alguma coisa assim? Não. E quando tentaram fazer com que ele julgasse alguém, ele disse assim, que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então ser cristão não é simplesmente você ir num estabelecimento religioso e ficar lá, vou usar um termo até um pouco esdrúxulo, e não é ficar lá puxando o saco de Jesus. É você seguir os ensinamentos do Mestre, porque ele é um modelo que Kardec perguntou. Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos quem é o modelo, o guia que Deus deu para a humanidade, para ser exemplo, para ser seguido. E a resposta é simples, é Jesus. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Eu sempre digo, quando eu converso com as pessoas, que Jesus ele não veio para nos salvar. Ah, vou crer em Jesus, aceitar Jesus como meu Salvador e eu vou ser salvo. Não, Jesus veio para ensinar o caminho da salvação. E a gente fica imaginando, né? A gente às vezes, a grande maioria aqui, poucos tiveram o privilégio de já nascer num berço espírita, com um esclarecimento dessa doutrina. A maioria vem das religiões tradicionais, né? E a gente aprendeu lá que basta crer em Jesus que a gente vai ser salvo. A gente aprendeu lá que a gente tem que ficar o tempo inteiro, né, aceitando Jesus, louvando Jesus. E muitas vezes a gente não aprende a seguir Jesus. E a gente não compreende muitas vezes nem o que é a oração. Eu sempre digo que eu aprendi a orar, eu aprendi o sentido da oração no dia que eu conheci a doutrina espírita, aqui nesse centro, naquela casinha de madeira, trazido, arrastado pela minha irmã. E a Dona Luzia se lembra. E até hoje eu peço socorro para a Dona Luzia às vezes, né, Dona Luzia? Ali eu comecei a conhecer a doutrina espírita. E a gente vem com aqueles dogmas enraizados dentro da gente, que às vezes dá um choque, assim, que a gente, nossa. Mas daí você começa a estudar. E daí você começa a desenvolver aquela percepção que é necessário você se modificar. E mesmo você se modificando, muitas vezes ainda sofremos ataques dos inimigos do passado. Muitas vezes. Esse processo que a gente vive aqui, talvez seja a nossa última oportunidade. Talvez seja a nossa última oportunidade de reencarnar nesse planeta. E nós temos que aproveitá-lo muito, muito, muito. Mas como eu faço isso, Marco? O meu tempo é curto. Porque afinal, um dia a gente vai embora. E eu sempre digo, nunca é tarde. Nunca é tarde. E cada um vai despertar no seu tempo. Só que a doutrina espírita, ela nos convida a fazer uma reflexão sobre nós mesmos. E nós temos que entender que somos espíritos que estamos aqui numa tarefa individual, de melhoramento de nós mesmos. Nós precisamos sair dessa reencarnação melhor do que nós entremos. E a única coisa que nós vamos levar lá para o outro lado vai ser esse melhoramento que a gente teve. Todos os bens, tudo que a gente conquista aqui, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Nada disso a gente leva junto. A gente vai chegar nesse mundo sem nada e a gente vai sair daqui sem nada na questão material. Porém, a gente pode sair daqui com muito.
espiritualmente. E isso não depende do seu Danton, não depende do seu Nelson, não depende de ninguém, depende de você mesmo. De você mesmo fazer a sua parte. Não depende daquela equipe espiritual da casa, que vai fazer uma reunião para trazer os teus obsessores ali numa mesa mediúnica e conversar com eles e encaminhar. Não vai depender deles. Eles vão te dar um auxílio, vão te dar uma trégua. Talvez pelas perturbações que você está vivendo, por influência daqueles espíritos que, por obséquio, estejam ali te perturbando. Às vezes eles vão te dar uma trégua. Só que se você não mudar, se você não fizer a mudança dentro de você, você encontra eles de novo. Ou melhor, eles te encontram. Eles te encontram. E daí você vai continuar naquele estado de sofrimento. E é bem facinho para eles encontrar a gente. Vocês nem imaginam como. É muito facinho. Às vezes a gente acha que nada. Eu sou espírita agora. Eu carrego o Evangelho embaixo do braço. Eu vou lá, eu faço palestra. Eu vou toda quinta-feira lá no Missionários da Luz. Lá tem o pessoal do atendimento fraterno, eles conversam comigo. Já encaminho meu nome lá para uma sessão de desobsessão. Agora vai. Agora eu vou estar livre de todos os problemas. Aí eu saio ali na rua, o cara cortou a minha frente. E daí o que eu faço? Né? Porque cada um sabe o que pode acontecer. Né? E eu lembro de um vídeo, se eu não me engano, está no YouTube, vocês podem procurar lá. Ou, se não me engano, é dos Amigos da Luz. É um livro espírita que faz comédia. Eles falam de espiritismo de uma maneira bem interessante. Tem um lá que a pessoa chega no centro espírita, né? Os obsessores tudo junto ali. Aí a mulher entra no centro espírita, ele tenta entrar, ele bate na porta e não consegue. Daí aparece um outro lá, obsessor, que está lá na porta esperando, ele diz, não, aqui, né? Porque tu não vai conseguir entrar não, meu amigo, tem que esperar ele sair. E ela fica lá, e ele fica ali, os obsessores. Daqui a pouco ela sai, né? Revigorada, assim, daquele novo. E daí ela sai na porta. Aí o espírito agora chegou, vou nela. Ela é repelida. Ele não consegue chegar nela. Aí o outro espírito, o obsessor mais experiente, né? Mais anos de experiência, né? O obsessor ali daqui a pouco, chega para ele e diz assim, calma, tem que esperar um pouquinho, agora não vai dar, espera um pouquinho. Aí quando ele sai na porta, assim, no cercado do centro espírita, vem um rapaz andando e esbarra nela. Ah, aqui tu não tá vendo por onde tu tá andando, tá louco? Aí o outro espírito cutucando o outro assim, ó, agora vai. E eu falo assim, eu falo por mim, tá gente? Porque eu faço isso às vezes também. Às vezes dá um momento nervoso na gente. Quem é que não tem um momento de nervoso? Pensa não. Às vezes acontece. Então e é nessas horas que nossos inimigos chegam na gente. E daí você entra naquele psiquismo deles, e daí aquela semana diz, essa semana tá complicada. Essa semana mesmo para nós, né, teve um dia ali que estava complicada a coisa, né, a gente foi até atropelado por bicicleta. Né? Mas, né, cabe a gente modificar esse psiquismo nosso mental. Às vezes precisamos de ajuda, né? E a gente precisa correr aqui para o missionário, aqui, ele do nadozinho me ajuda, né? Seu Nelson, às vezes acontece. Tá para vocês verem, né? Então assim, a gente tendo esse despertar da nossa consciência, esse nosso amadurecimento espiritual, a gente começa a compreender as coisas e a vida da gente vai se tornando mais fácil. E quando a gente pensa que um dia a gente vai embora e que a gente precisa fazer alguma coisa para nós não sofrermos tudo aquilo de novo que nós sofremos no nosso último desencarne. E a gente às vezes não sabe o que fazer. E a gente, quando a gente se desperta, a gente tem medo, sabe de quê? Não vai dar tempo. É
tanta coisa que não vai dar conta. E daí começa a bater um desespero. A gente sai que nem louco, assim, querendo trabalhar e fazer palestra e participar das coisas, e disseminar e aquilo, para a gente despertando a consciência e tentar se modificar. E a gente vem na casa espírita e toma passe, e trabalha, e faz de tudo, e busca conhecimento, e lê Evangelho, lê Livro dos Espíritos, e vai para a série André Luiz, e lê as obras de Divaldo, e vai se aprofundando na coisa. Só que em todas as obras que a gente lê, a gente vai encontrar só um caminho: melhore-se a si mesmo. Não tem o que fazer diferente. Não tem. O centro espírita vai te ajudar, a equipe espiritual aqui vai te ajudar, vai amparar talvez aquele irmão que está te obsediando, vai te afastar, vai afastar ele um pouquinho de ti. Porém, se você não mudar, vem outro, e vem outro, porque nós não temos só um inimigo, não, no mundo. Hoje a gente é mais bonzinho, mas a gente já foi complicado, gente. A gente já foi uns espíritos assim meio rebelde em outras reencarnações. Né? A gente já deve ter matado alguns aí, né? A gente já deve ter cometido suicídio alguns, né? Então a gente tem débitos, e esses inimigos nos acham. Então Divaldo ele tem uma receita simples para o dia que a gente for embora, que diz assim: bem viver para bem morrer. Então viva bem. Mas viva bem no que sentido? Vou aproveitar minha vida agora, mas olha, eu quero voltar para quebrar. Tem que aproveitar, né, para viver bem, eu vou para a balada toda semana. Vou para o bailão, pegar um brunch do cara. Toda semana, vou aproveitar, falar, não, você explica, eu tenho que aproveitar minha vida. Não, gente. Aproveite no sentido do bem. De desapegar, principalmente, das coisas da matéria. Mas eu não posso ter uma casa, então? Não posso ter um carro? Eu vou doar tudo para a caridade? Não. Você pode ter, sim. Desde que seja adquirida com trabalho honesto, com dedicação, com dignidade. Você pode isso, Deus te permite. Você pode ter. Só que é o valor que você dá para aquela coisa. Comprei um carro novo, deixei estacionado na praça. Chego lá, arranharam meu carro. Meu Deus do céu, arranharam meu carro. Eu posto no Facebook, no Instagram. Alguém tem câmera de segurança porque eu quero saber quem foi. Porque... Gente, olha o desespero pela matéria. Arranhão, gente. E a gente dá valor para essas coisas. Posso ter uma casa linda? Pode. Desde que você adquira ela de forma digna. Você é merecedor daquilo, é o teu esforço. Nós somos recompensados pelo nosso esforço. E assim também é a nossa vida espiritual. O bom espírita se reconhece pelo esforço que ele faz em se melhorar a cada dia. O esforço que ele faz, que ele emprega em cada dia ser melhor. Santo Agostinho, ele já traz a fórmula, quando ele diz que no final do dia, ele passava em revista os seus pensamentos, para ver se ele tinha ofendido alguém, para ver se ele fez tudo o que ele podia ter feito em benefício ao próximo. Então ele já faz receita. Olha só quantos espíritos tiveram no planeta Terra nos ensinando. Quantos espíritos tiveram no planeta Terra nos passando receitas para o dia que a gente for embora, para a gente não passar por todo aquele sofrimento. Primeiro, desapego. E desapego não é no sentido de não ter, é no sentido do valor que você dá para aquele bem. Tem gente que coloca o carro acima da família. E a família é mais importante nessas horas. Então, a doutrina espírita nos traz para esse despertar da nossa consciência. Ela nos ensina. Depende de você. E a gente vive a vida inteira pedindo
e xingando Deus, porque Deus não dá o que a gente pede. Só que a gente precisa entender muitas vezes que Deus ele nos dá as coisas, né? Jesus já disse, né? Pede e obtereis. Então você vai ter aquilo que você precisa, mas às vezes não é da maneira que você imagina. Porque tudo em nossa vida é um treinamento, tudo é um exercício. Senhor, me ajude a perdoar. E lá vem todo mundo arrumar encrenca contigo para você exercer o perdão. Porque é um exercício. Você precisa exercitá-lo. Senhor, me dê força para passar por esses problemas. Aí Deus vai lá e te dá bastante problema para você ter força para passar por esses problemas, para você exercitar, para você ir atrás, para você aprender. E a gente não compreende a força que tem a oração nas nossas vidas. A doutrina espírita é muito fácil, quando ela diz para nós que nós devemos fazer o Evangelho no lar uma vez por semana. É uma vez por semana só, para proteger nosso lar, para protegermos. Aquele momento de você entrar em contato com o teu mentor, que a gente não escuta às vezes ele. E às vezes, olha só como nossos mentores, eles são persistentes. Né? Às vezes a gente não dá bola para eles, ele diz assim, ó, Marco, faz isso. Aí o Marco disse, não, eu não quero fazer não. Porque a gente tem livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer. E ele vai lá, Marco, não faz assim, rapaz, faz assim. Ele diz, não, assim é mais legal. Aí sabe o que o nosso mentor faz? Ele vai usar outras pessoas. Daí ele vai lá para minha esposa. E vai dizer para ela assim, ó, para ele lá que não é para fazer assim o negócio. Aí ela chega para mim e diz, Marco, não faz assim. Faz assim. Não, não vai dar certo esse jeito aí. Tem que fazer assim, que assim não é legal. E a gente tema, foi lá. Mas o nosso mentor ele é muito paciente conosco. Aí ele vai lá e ele vai falar para minha irmã, que está aqui também. E ele vai chegar para mim e vai dizer assim, olha, irmã do Marco, tu vai lá e tu diz para ele que não é esse o caminho. Para ele pensar que ele precisa fazer diferente. Aí a minha irmã vem para mim, senta comigo, Marco, eu quero conversar contigo. E chega lá e diz, olha, sabe aquele negócio lá? Agora tu tinha que fazer diferente. Sei, mas de marketing tem bônus. Não vou. Aí nosso mentor diz assim, diz isso. Faz o que tu quer. Aí a gente vai lá e acontece o quê? Quebra a cara. Daí tu diz assim, tanta gente me avisou, né? Mas às vezes a gente é orgulhoso e a gente quer dizer para os outros que a minha ideia é melhor. Nem sempre é. Nem sempre é. E às vezes o nosso mentor ele sempre vai querer nos esclarecer da melhor maneira, nos ensinar para a nossa evolução. Para nós não, ou vocês acham que eles querem que a gente sofra? Eles não querem que a gente sofra. Então ele vem naquele caminho assim de paciência, vai. Se tu não escuta, ele vai para outro e diz, fala para ele, fala para ele, fala para ele. E a gente às vezes ainda assim, né? Segue. E daí depois está tudo errado na nossa vida e a gente diz o quê? Isso aí é karma. Eu fiz muita coisa errada na última reencarnação. Só pode. Eu devo ter colado de na cruz. Então é assim que acontece. E a gente bota a aqui é a gente começa a conhecer a doutrina espírita, né? Tudo é culpa da última reencarnação. Eu fiz muita coisa errada na última reencarnação, por isso que nada dá certo na minha vida. Mas o teu mentor chega para ti e fala assim, cara, vai ali. E aí tu vai aonde? Tu vai para lá. Então, aquele momento do Evangelho no lar, aquele momento de oração que a gente tira da gente, da nossa família, é aquele momento que a gente se conecta com o nosso mentor. E eu duvido, eu vou citar uma coisa que acontece em nossas vidas, na vida de todo mundo. Tá? E vocês, se não acontecer, façam uma experiência, tá? Vocês mais fiquem reparando assim.
Às vezes você está indeciso em alguma coisa. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Aí você decide fazer uma coisa. Você decide fazer aquilo. Toma uma decisão. E daí às vezes você vai para casa, às vezes você deita na cama, fica pensando, e você diz assim, Deus, me mostra um caminho melhor, né? Se é isso mesmo. É aquele momento que você se conecta com o teu mentor. E ele sabe o que é melhor para você. Aí você dorme. Daí você acorda de manhã, daí tu diz assim, tu olha para a esposa do lado ainda, né? Bom dia, amor, bom dia. Sabe o que eu estava pensando? Eu acho que eu vou fazer diferente. É aquele momento que o nosso mentor veio e disse para nós, cara, pelo amor de Deus, né? Então assim, por isso antes de a gente tomar uma decisão importante na nossa vida, às vezes é muito importante a gente fazer uma oração e dormir uma noite de sono. Para a gente tomar as decisões corretas. Não fazer nada por impulso. Ouvir, porque muitas vezes aquele impulso que a gente tem é o pensamento nosso que quer levar para o outro lado. Muitas vezes a gente tem aquele impulso e depois fica pensando assim, mas será? Às vezes é porque o mentor está ali, olha, nariz. E ele quer que a gente tenha uma boa partida, então ele quer que a gente faça o melhor de nós mesmos. Para quem não estuda a doutrina espírita ainda, que só vem na palestra, às vezes, eu convido, vem estudar. A casa aqui tem grupos de estudos fantásticos. Vem conhecer a doutrina espírita. Aí você vai despertar. Você se prepara, você compreende, você entende, comete erros. Cai em tentação. Só que você sabe que aquilo que você faz tem consequência. E que às vezes você precisa reavaliar as suas atitudes. Você compreende que a mudança parte de você mesmo. Porque um dia a gente vai embora. E não tem como escapar. Alguém conhece alguém que viveu muito tempo aí no mesmo corpo? Tem, né? Todo mundo vai embora. Então vamos cuidar para que a gente não sofra na nossa partida. Que a gente deixe aqui o melhor de nós. Ou melhor, né? Que a gente leve junto o melhor de nós. Mas que as pessoas, no dia que a gente for embora, eles lembrem assim, aquele foi uma pessoa boa. Fez tanto. Era uma pessoa que, sabe aquela pessoa que você gosta de estar próximo? Né? A gente sente saudade. Por quê? Porque foi uma pessoa boa. Bem viveu. E não precisou ir nem por um caltrim todo sábado, sexta-feira. Porque viveu bem. Viveu amando. Soube exercer o perdão. Soube ouvir. Muitas vezes, o maior defeito das pessoas é não saber ouvir. Às vezes a pessoa vem contar um segredinho para nós, a gente quer dar palpite, né? E a gente não sabe ouvir. E muitas vezes a gente quer dar palpite na vida dos outros sem nem conhecer a história direito. É uma coisa que eu digo, né? Vem a mulher reclamar para a amiga do marido. Isso não acontece, né? Ninguém reclama do marido da amiga, né? Não, né? Eu devo estar equivocado, né? Mas às vezes pode ser que aconteça, né? Não com vocês, né? Porque ninguém reclama do marido aqui. São todos homens bons, né? Então ela vai reclamar. Amiga, começa com aquilo, se meu marido aquele, meu marido isso, meu marido aquilo, porque eu não aguento mais, porque eu faço isso aqui. Aí a amiga quer ficar ajudada e diz assim, mas você para desse traço de uma vez, tá fazendo o que com ele? Só que eu digo para vocês uma coisa, sempre existem 4 versões. Existe a minha, existe a dela, existe a que o povo fala e existe a verdade. E enquanto a gente só ouvir a história do Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau vai ser sempre o vilão. Então nem tudo é o que parece. Então nós temos que cuidar. Não sai dando palpite assim na vida do mundo. Não é? Ouvir, às vezes, doar o tempo para ouvir o próximo é uma das maiores caridades que tem. E isso vai nos ajudar a viver bem, para morrer bem.
desapego das coisas. E para encerrando, eu quero trazer uma mensagem. Essa mensagem, ela ficou muito conhecida, né, porque teve o desastre lá em Brumadinho, rompeu a barragem. Aí rolou uma fake news, que dono da pousada gravou um vídeo. E, na verdade não era um dono da pousada, era um jornalista, o jornalista Sérgio Cursino. E ele trouxe um texto que é de autoria da... Eu não sei se ela é escritora ou se ela é jornalista, Jaqueline Reinelli, se não me engano, é a autora real do texto. E nesse texto, ele fala assim: a gente vai embora. A gente vai embora e fica tudo aqui. Planos a longo prazo, tarefas de casa, dívidas com bancos, parcelas daquele carro novinho que eu comprei só para chamar atenção, só para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar comida na geladeira. Tudo vai apodrecendo, a minha roupinha bonitinha, ela fica lá no varal. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que nós pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciência, tudo isso serviu só para me afastar de quem só trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, está ótimo, muito louco, como se a minha presença na minha ausência não fizesse a menor diferença. Aqui entre nós, não faz mesmo. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes e prepotentes, metidos a bestas e babacas. A gente vai embora. E é bem assim, piscou, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. E o cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados, e vão até no cinema. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos naquele cargo. Ah, como eu sou importante. Aquele cargo que a gente ocupou na empresa, eu sou substituído no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas. Algumas até jogadas fora. Quanto menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, né, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Essa parte eu gostei. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente perdoasse mais. Talvez a gente risse mais. Saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa, amor. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem, essa jornada fantástica, velozes, com destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que eu estou fazendo agora com o pouco tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhor e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso, até porque a gente vai embora. A gente vai embora. Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui mais uma vez.